Mais uma reunião, mais um culto de quinta-feira. E eu gostaria de saber quem está aqui com a gente pela primeira vez. Vocês conseguem me ouvir bem? Ouvindo perfeitamente. Ah, legal. Bom, tem alguém aqui pela primeira vez conosco? Se tiver, sinaliza aí. De qualquer forma, a gente deseja que você se sinta à vontade. A Lohane é ótima, ela levantou a mão. Lohane, não me faça rir. Miriam também falou que é a primeira vez. Nós somos a Igreja da Garagem e nós estamos aqui para o nosso culto, para o nosso encontro de toda quinta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. E se tem alguém aqui pela primeira vez, você vai conhecer um pouco sobre a Garagem, né? Nós somos evangélicos, progressistas, afirmativos, plurais, e como igreja e comunidade, nós somos comprometidos com o ser humano e tentamos caminhar ao encontro dessa humanidade, né? Objetivando tornar a caminhada dos excluídos, dos que estão machucados, feridos e à margem da sociedade mais digna possível. E a gente procura fazer isso se espelhando na pessoa de Jesus Cristo, que é o maior exemplo que a gente tem de amor, de verdade, de justiça, de humanidade, porque é isso que ele fez. E é através da pessoa dele que a gente vive a nossa vida tentando ajudar um ao outro e partilhar desse amor, partilhar das nossas dificuldades, das nossas alegrias uns com os outros, porque é assim que a gente segue, tá bom? E eu vou trazer hoje como salmo do dia, literalmente um salmo, que é o Salmo 90:12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que a gente alcance um coração sábio. Particularmente, hoje eu ia até pedir para não ter que apresentar o culto, porque eu estou bem borocochosinha hoje, mas eu parei. Primeiro veio a vergonha de chegar no grupo e pedir em cima da hora, e depois eu pensei assim, não vou deixar que uma situação que me entristeceu profundamente venha me impedir de estar partilhando com vocês essa situação também, falar sobre o amor de Deus e também estar aqui colocando minha cara a tapa, porque o que eu sempre faço é botar uma máscara quando está tudo muito mal e fingir que está tudo bem. Então, quando eu leio esse salmo, eu penso muito sobre o que é que a gente entende quando ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como ser humana, na medida que eu fui colocada numa situação de injustiça, ainda mais quando envolve família, eu fiquei bem irritada e a vontade que eu tive é agir com a minha autojustiça e pegar o telefone e falar um monte de coisa e tal, mas aí depois eu parei e falei assim, eu acabei de falar aqui com vocês, né, que a gente se espelha na pessoa de Jesus. Jesus era uma pessoa que agia com justiça. E eu ir lá falar sobre uma situação que é mentira e colocar o meu ponto de vista, eu não estaria errada. Mas por eu estar extremamente magoada, eu certamente magoaria quem me magoou também. Aí eu lembro muito de uma fala da pastora Thaís, que é, na dúvida, fica com a régua do amor, sabe? Porque senão a gente perde a linha, né? E eu vou deixar que o tempo venha mostrar para essa pessoa, né? O que ela fez, e em tempo oportuno, de uma forma mais justa, mais coerente, com as emoções mais tranquilas e menos afloradas, a conversa possa fluir de forma natural. E eu gosto muito de uma música do Thiago Brado, que é um cantor cristão católico, que chama-se Verdades do Tempo. E eu já fiquei pensando sobre isso o tempo todo, né? Passado não volta. Futuro nós não temos. O hoje é o agora. E ele ainda não acabou. Então a gente precisa tentar racionalizar as nossas emoções quando as coisas não estão bem e buscar em Deus, que é a minha referência, que é a nossa referência, e pedir Ele que nos encha de paz, sabe? Para que a gente não venha agir com autojustiça e fazer né? Hoje a pastora Adele no grupo colocou o quanto ela está precisando de um abraço, de um colo, e como eu também estou precisando, quantos de vocês aí devem estar precisando também de um colo, de um abraço? E como nós nos reunimos online, nem sempre, né, a igreja é
no Brasil inteiro, tem pessoas até de fora, a gente não consegue dar esse abraço de forma física, para sentir esse calor humano, para dar aquele acalento na alma. Então, está aqui. Eu sei que eu estou recebendo de vocês agora o meu abraço, sei que eu estou recebendo, eu sei que a pastora Adélia está recebendo um abraço dela também. Isso traz acalento, isso traz um renovo. E aí a gente fala, eu preciso mesmo aprender a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Eu tenho todo o direito de falar um monte de coisa para essa pessoa, que é uma pessoa muito importante na minha vida, é minha mãe, mas ela me feriu profundamente, mas eu falei, não, vou botar minha cabeça no lugar, vou fazer jus às terapias que eu faço e vou fazer jus também à minha fala de que Jesus é a minha referência. Não que ela não precise ouvir algumas coisas, não é porque ela é minha mãe que ela não tem que ouvir algumas coisas. Mas se eu falar nesse momento não vai ser legal e eu posso magoá-la. E magoada já estou eu. Então, que Deus me cure, que Deus... Nesse momento eu estou muito inflamada, então quando a gente está inflamado o negócio não vai bem. Então deixa eu desinflamar e em momento oportuno eu converso com ela. Então eu queria partilhar com vocês que nós somos humanos e como humanos a gente está aí para o que der e vier. Tá? E nesse momento eu estou aqui com vocês, graças a Deus por isso, vocês fazem parte de uma cura muito importante na minha vida. Ontem fez uma semana da minha última quimioterapia, então eu estou feliz por mais uma vitória. Amanhã eu tenho uma consulta importante para saber sobre um outro procedimento que provavelmente eu vou fazer. Então, não quero que essas coisas me abalem, né? Eu sou humana, vai abalar um tiquinho, mas eu estou feliz de você estar aqui ouvindo esse louvor aí quando abriu a sala. Não sei se foi a Kel que escolheu, se foi a Cássia. Eu estava ouvindo e falei, meu Deus, muito obrigada, porque ele é realmente o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro sempre presente em todo e qualquer momento de angústia, e me ensina cada dia a alcançar um coração sábio com o passar do tempo. E agora vai ser momento da gente estar falando sobre os recados, tá? Nós temos encontro da garagem online toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Todo primeiro domingo do mês é o culto de ceia. A gente teve culto domingo passado, foi uma maravilha, só para membros. Se você que está aqui com a gente, que recebeu o link, se tiver interesse em se tornar membro, em participar de alguma coisa, fica de olho no grupo que você recebeu o link para estar aqui com a gente, que todos os recados estão lá, ok? E depois a gente tem os cultos ministeriais. Eu não sei se ainda tem algum ministério já para esse domingo agora, mas os cultos de domingo costumam ser no horário de Brasília. Mulher é uma máquina para falar. Sabe quem é? O seu Jairo está com o microfone aberto. Eu adoro. Boa noite, pai. Como igreja, né, como a gente colocou aqui, né, tentando tornar a caminhada dos mais excluídos, aqueles que estão na parte um pouco mais digna, nós temos algumas ações que nós realizamos, né? Então, nós temos contribuições que nós, como membros, nos comprometemos a fazer, né, para as ações, seja para uma cesta básica, pagar uma conta de energia elétrica, uma conta d'água, um medicamento. Então, eu gostaria, por favor, não sei se é a Kelzinha que está aí, compartilhar o Pix da garagem. Se você sentiu o desejo no seu coração de estar partilhando isso com a gente também, porque nós somos uma igreja que partilhamos tudo que a gente tem, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas conquistas, e partilhamos nosso pão, literalmente, sabe? Porque às vezes eu estou aqui em Jundiaí, interior de São Paulo, você está aí lá no Cariri, no Juazeiro, mas você está precisando de algo e você precisa gritar, falar com a gente, né? Sinalize lá no grupo, colocando o @ de um dos pastores ou das pastoras, para que a gente possa estar ajudando. Então, o Pix é necessário, essa contribuição é muito necessária para que a gente possa ajudar uns aos outros, tá? Fique à vontade. Inclusive, obrigada por ter colocado a ação da garagem em Campinas, vai ser dia 28/4, a gente vai ter uma ação específica agora, porque a garagem em Campinas, ela trabalha especificamente com essa ação numa comunidade lá, e nós vamos ter, a gente faz café da manhã, almoço, tem uma parte lúdica, eu não sei se eu vou precisar me vestir de palhaço dessa vez, eu vou estar lá pela primeira vez pessoalmente, estou muito feliz de poder estar com o pastor Rafael, com a Helena, com a Juliana, com todo mundo lá para participar dessa ação. Campinas é bem pertinho aqui de Jundiaí. Então, se você também sentir o desejo, está aí, ó, o Pix para doações, é helenadecarvalhotassotti@gmail.com.
Caso você deseje colaborar com algum valor, porque a gente tem uma meta, tá tudo direitinho explicado, você manda o comprovante para esse telefone que é da Lena, tá bom? Fora o Pix da garagem, que a gente faz também ações, também é direcionado a algum valor para ajudar também nessas ações, tá? Então, eu já agradeço de antemão qualquer ajuda que você possa dar para nós como igreja, já que você está aqui conosco, nós somos uma família e a gente luta mesmo para tornar mais digna a caminhada de cada um, tá bom? E eu gostaria de chamar agora as pessoas que vão trazer os louvores, e assim, eu vou tentar não chorar, mas são 2 louvores que quebram a gente, assim, todos os pedaços, mas traz também muito acalento. Quem vai falar primeiro, Rafa ou a Cassi? Com vocês. Bora, Rafa. Então, é uma música que também me toca profundamente, desde que eu a ouvi a primeira vez. E eu escolhi do fundo do meu coração, do fundo do baú do meu coração. E espero que vocês gostem. E é uma música que fala muito comigo, porque, assim, por muito tempo eu me afundei, me atolei em coisas que não me colocavam para frente, me puxavam para baixo, cada vez mais e cada vez mais. E graças a Deus eu consegui sair desse fundo do poço. Essa música me lembra não um momento de sofrimento, mas um momento de saída dessa lama toda e lembra o meu momento de limpeza também, onde eu consegui enxergar muita coisa que eu não via. Então espero que vocês gostem. Um beijo para todos. Gente, vocês estão ouvindo ou só é para mim que está mudo? Não, tá mudo. Tá sem som mesmo, eu tô tentando arrumar aqui, gente, só um minutinho. Beleza, só para... Perfeito. Deu certo aí? Sim? Não, ainda continua mudo. Gente, eu não sei o que aconteceu, porque aqui para mim tá saindo. Vamos tentar o da Cássia primeiro e eu vou ver o que eu faço aqui, que esse aqui tá, para mim tá funcionando normal. Tá? Você está de fone, Théo? Kelly, Tentar o da Cássia. Tenta ver pela Cássia ou então aquela questão de redução de ruído. Peraí, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Sim. Mô, cuidado com o que você está ouvindo aí. Tá indo? Oh, perfeito. Depois que terminar, a Cássia fala, tá, gente? Todo mundo sonha, todo mundo chora, todo mundo já viu alguém que ama ir embora. Todo mundo sofre, todo mundo erra, todo mundo tem nossos pontos certos.
A Cassi sempre traz uma música que vai quebrar a gente assim no meio, né? Cassi, por favor, você quer falar sobre essa música? Se você acha que precisa falar, porque, nossa, a letra já diz tudo, né? Estão me ouvindo bem aí? Essa foi a última música que eu cantei quando participava da outra igreja. E ela traz essa questão mesmo de se colocar no lugar do outro a partir do outro. De entender que tudo que ele viveu é diferente do que eu penso, ou dos processos que eu sou capaz de entender ou não. E é ela que traz isso, da gente, às vezes, julgar menos, porque a gente não sabe todas as dores que a outra pessoa já passou. É isso aí. Obrigada. E quero agradecer a Kel, que tem, já acho que é a segunda, quinta que tem aberto a sala pra gente aí. Hoje eu ia conseguir, mas meu irmão está num processo aqui, talvez vai precisar de cirurgia, e eu estou esperando se ele vai voltar para casa ou não, se eu vou voltar para casa, tanto na rua ainda. E fazer só uns minutinhos aqui para fazer a propaganda dos músicos. A gente está em falta, hoje mesmo não era eu na escala, aí esse vídeo aí já é de 2 anos atrás, que eu tinha guardado, e aí eu compartilhei. Aí procura o Marcos, ou até eu mesma que eu encaminho pro Marcos. Quem sabe tem mais pessoas aí que andam bem na música para procurar eu ou o Marcos. Era isso, obrigada. Deixa eu aproveitar e dizer aqui que a Lohane está aqui com a gente. Lohane sempre está com a gente lá nos encontros da Garagem Mogi. Ela canta muito, ela está muito interessada. Então, Lohane, só procurar a Cassi ou Marcos Vinícius, tá? Vai lá no grupo, acha o número deles, manda no privado e você já está dentro, tá bom? Consegue botar a música do Rafa agora, Kel? Vamos ver se vai funcionar. Vou abrir de novo. Aê! Foi, agora foi. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E
Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Beijo! É sobre a gente vir para um culto de quinta-feira e tomar umas pancadas com a música da Cássia e do Rafa. E aleluia, glória a Deus por isso. Tudo é do Pai. E Ele me cura com o amor dele, Ele nos cura com o amor dele. Parece que vocês sabiam, né? Mas, e olha que a Cássia falou que essa música tá... A música que ela cantou está gravada já tem um tempo, mas olha como eu precisava ouvir isso, né? Ame mais e julgue menos, independente da dor que eu esteja sentindo. Agora é o nosso momento da partilha da palavra, e hoje quem vai partilhar a palavra conosco é o pastor Berloffa. Eu queria só relembrar a todos vocês que já participam aqui com a gente, que estão acostumados. Ao final da partilha da palavra, nós temos aquele momento em que a gente tem uma partilha das nossas experiências, né? Seja com os louvores, seja com a palavra, tá? Lembrando que dúvidas teológicas a gente deixa para um outro momento. Então, se você sentiu o desejo de partilhar algo conosco também, levante a sua mão, aguarde você ser chamado e, ao falar, por favor, seja breve, no máximo 2 minutinhos, para que todos possam ter essa oportunidade, ok? Obrigada, pastor Berloffa, é com você. Obrigado, Jússi. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam em paz. E aqueles que não estão, por qualquer motivo, né? E esse ambiente aqui seja um ambiente que você encontre essa paz, que você encontre motivos, que você encontre suporte, inspiração, esse tipo de coisa, né? Que a gente espera de lugares bons que a gente frequenta, né? Aliás, a gente só frequenta lugares que consideramos ser bons, né? Ou que somos obrigados, né? Tipo o nosso trampo. Mas como aqui ninguém é obrigado, eu imagino que você está aqui buscando algo, né? E espero que você encontre. Senão era melhor que tivesse assistindo uma série na Netflix, né? Alguma coisa assim, não é mesmo? Eu vou partilhar uma palavra, assim. Eu ainda não sei bem o quê, porque eu não consegui... Até agora, nesse último momento, antes da Jússi falar o meu nome, eu estava folheando a Bíblia aqui de verdade. E de tudo que eu poderia dizer, eu não sei o que dizer. Mas eu fiquei pensando em algo hoje, em algum momento do dia, e agora foi o que eu pensei em compartilhar. Foi quando eu me peguei a pensar o que significava evangelho. Evangelho. O que de fato significa isso, né? A palavra, o conceito. E muitas vezes nós utilizamos palavras, né? Inclusive palavras importantes como essa, que é daí que deriva, inclusive, a nossa categoria, né? De evangélicos. E eu sei que você não gosta de ser chamado de evangélico, nem eu. Mas, né? É o que somos, não é? Mas a palavra evangelho, você bem sabe que ela significa boa nova, não é isso? Ou uma boa mensagem, seria melhor traduzindo. É um conceito militar que vem lá do Antigo Testamento, que não era uma palavra de uso específico dos hebreus, mas de todas as culturas que trabalhavam com guerra, né? E havia um mensageiro que ficava só esperando ali a batalha terminar
para levar a notícia, normalmente ao rei ou a quem deveria de levar a notícia. E esse mensageiro, ele era o portador da mensagem, né? E podia ser uma boa mensagem, uma mensagem péssima, né? Então, quando a mensagem era boa, a boa mensagem, daí que vinha o evangelho. Chegava alguém portando a boa notícia. Olha, vencemos, deu tudo certo, agora você pode ficar tranquila, pode ficar em paz, temos uma boa notícia. Essa palavra que é utilizada pelas pessoas que vão falar sobre Jesus para nós, né? Os evangelistas, o apóstolo Paulo, eles utilizam essa mensagem, essa palavra. É interessante que o apóstolo Paulo, inclusive, ele utiliza primeiro, né? Se a gente for pensar em ordem cronológica, Paulo escreveu antes dos evangelhos, né? Acho que todo mundo deve saber disso aqui. E lá em Romanos ele já começa dizendo que ele é o apóstolo escolhido para pregar o evangelho, as boas novas, né? Em outro momento ele vai dizer, olha, eu não me envergonho do evangelho, das boas novas. Quando a gente vai pensar nos evangelhos, ou seja, os livros que carregam em si esse nome que a gente discute hoje, o primeiro a falar é o Marcos, que foi o primeiro a escrever, não é isso? E logo no capítulo 1, se você quiser abrir a Bíblia aí, logo no capítulo 1, ele já, de cara, também já traz essa palavra. Então, de fato, é a palavra que pegou, é a palavra que melhor definia o que Jesus estava fazendo ali. Se não tinha ainda não era uma religião, não tinha um nome, né? não tinha aberto um CNPJ e registrado um nome fantasia. Que negócio é esse aí que você está fazendo? Estamos aí fazendo. Reino de Deus, não sei o quê. E depois de um tempo, a forma que aquelas pessoas que iam relatar o movimento que Jesus fez, eles decidiram chamar de evangelho. Bom, acho que o que Jesus fez, olhando agora, é uma boa coisa, é uma boa notícia. Então, é o evangelho. Assim o Marcos começa. Olha só. Capítulo 1. Pregação de João Batista. Esse é o nome do subtítulo, né? Mas começa assim o texto, ó. Princípio do evangelho. Caramba, a segunda palavra já. Né? A segunda palavra no texto de Marcos já vem ela. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio um meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. E aí falando uma profecia de João Batista. E logo no versículo 4 começa de fato a falar sobre João Batista, né? Que esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Como se fosse possível, né? Todos os habitantes de Jerusalém. Se o cara é fundamentalista aqui, ele tem que imaginar que todo habitante de Jerusalém, né? Não podemos usar hipérbole porque o pessoal fica maluco. Mas aqui, eles eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, você conhece a história. E aí eu estava pensando o seguinte, é interessante pensar, nós que conhecemos o final da história, quando nós começamos a ler o Evangelho de Marcos, ou qualquer outro evangelho, você já conhece o final da história, você já viu, né? Você está lendo de novo o livro, não é isso? Então, você, quando vê a palavra ali, boa nova, para você já faz tudo sentido e tal. Agora, imagine alguém que não conhece essa história. Arranca uma pessoa lá do meio de um lugar que nunca ouviu falar essa história, entrega o livro para ela ler e vai. A pessoa começa a ler do zero, não tem informação. Ela vai, em algum momento, desconfiar daquela introdução, daquele preâmbulo do Marcos, chamando aquela história de boa nova, de boa mensagem. Porque de bom não tem nada, a priori, né?
É tiro, porrada e bomba o tempo todo na cabeça de Jesus, sobretudo no Evangelho de Marcos, que é muito curto e muito dinâmico. Se você lê o Evangelho de Marcos, na sequência do que a gente estava lendo aqui, depois faça esse exercício. Leia o capítulo 1, que você vai ver assim que é uma pancada atrás da outra. Parece que Jesus cai de paraquedas na vida do João Batista. O João Batista é que estava pregando, aí Jesus aparece e é batizado e vai para o deserto. Quando ele sai do deserto, João já está preso. João está preso, Jesus só continua. Continua o quê? A pregar um batismo de arrependimento. Parece que Jesus só vai nesse fluxo. Então, é muito dinâmico. Só que quando chega lá para o capítulo 15, Jesus morre. Espancado, uma coisa terrível, torturado. Mas que boa notícia é essa? Bom, quando chega ali no final, Jesus ressuscita. Ah, que maravilha. Graças a Deus, ressuscitou. Então, eu acho que essa é a boa mensagem. Quando a gente lê tudo, Jesus ressuscitou. Agora, eu quero pensar também, não com a minha cabeça, mas com a cabeça de quem escreveu, o Marcos, que não tinha todas as informações que nós temos, né? Quando o Marcos escreveu o Evangelho, ele, para começar, não imaginava que ele estava escrevendo a Bíblia, né? Você sabe disso, não sabe? Ele não fechou o contrato, estamos fazendo que nem, tem um livro aqui, que é muito bacana, que é um livro que está escrito aqui em conjunto, do Frei Beto, Leonardo Boff e Mário Sérgio Cortella, tá? Sobre felicidade. Às vezes você pensa que foi assim, né? O Marcos, o Mateus, o Lucas, o João, Paulo sentaram e falaram, gente, vamos escrever a Bíblia então? Bora? Então eu vou escrever aqui. Não foi isso. Marcos escreveu um relato, ou as comunidades de Marco, para quem aí já fez um curso, e falou, mas como assim? Eu sei, e você sabe, tá? Mas vamos seguir aqui que Marcos foi quem escreveu. Ele escreve um relato sem imaginar que aquilo vai tomar a proporção que tomou. E o mais impressionante de tudo é que, muito provavelmente, o Marcos escreveu isso pouquíssimo tempo depois da queda de Jerusalém. Ali no ano 70, mais ou menos, quando Roma definitivamente destrói Jerusalém, o templo, mata, aquela história terrível que você conhece. E aí que eu me peguei, porque o Marcos ele está ali um pouco depois de toda essa destruição. Jesus tinha morrido há uns 30 anos atrás. Já havia uma perseguição posta. Quando Marcos começa a escrever, os apóstolos todos já estavam mortos, provavelmente só João que não. Então, olha que loucura. Tudo o que ele sabia até então era destruição, era morte, era perseguição. O nome de Jesus não tinha ganhado essa proporção que ganhou hoje, né? Não tinha isso no mundo, não. Os poucos discípulos de Jesus ali estavam sofrendo uma perseguição terrível, morrendo, sendo jogados aos leões, esquartejados, apedrejados. Mas mesmo assim, dentro desse contexto, eles decidem e definem, e eu acredito que uma definição por experiência própria, porque quem escreveu não escreveu apenas como um relator, mas escreveu daquilo que acreditava, né? Escreveu a partir da sua fé. E mesmo assim, então, eles escreveram sobre a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. Então, mesmo com a morte de Jesus, mesmo com toda a destruição após a morte de Jesus, toda a perseguição, tudo o que estava acontecendo até então, mesmo assim, a boa notícia permanecia. Esse espírito da boa nova do Evangelho permanecia de alguma forma. E eu fiquei bolado um pouco com isso, porque é muito difícil, de dentro do caos, de dentro do ódio, de dentro de tudo. É ruim ficar mensurando coisas ruins assim, porque pode até dar gatilhos, né? Mas de dentro de qualquer caos, você enxergar essa boa notícia, você enxergar esse lado bom, é muito complicado isso.
E isso aparece o tempo todo na mensagem do Evangelho. E aí eu queria dar um pulo com vocês para o Sermão da Montanha, que eu acho que define bem. Boa noite para a primeira-dama aí. Oh, calma aí. Oxi. Educação. Não, educação aqui, por favor. Boa noite, pessoal. Que isso? Olha lá. Já não se fazem mais varoas como antigamente. Brincadeira, você que está chegando no primeiro dia aí, tá? Relaxa. Continuando. Agora, com esse início, com essa dúvida no coração, assim, qual que é esse espírito dessa boa notícia que prevalece no nosso coração? Como que isso é possível? Eu quero dar um pulo com vocês no Sermão da Montanha, que eu trouxe uma mensagem sobre o Sermão da Montanha recentemente aqui no culto, talvez a última ou penúltima vez que eu preguei, fazendo aquela releitura do Sermão da Montanha, que eu queria relembrar aqui, para quem não viu ou para quem esqueceu, que eu sei que quando você pensa Sermão da Montanha, logo no comecinho ali, tem as bem-aventuranças, não é isso? E você lembra que é mais ou menos o seguinte: bem-aventurados pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurado aqueles que sofrem injustiças. E você, no fundo do seu coração, você nunca entendeu muito bem essa parada. Ou você nunca acreditou muito nisso, ou você nunca aceitou bem essa história. Mas é o que está escrito, e todo mundo prega, e todo mundo fala, fazer o quê? Né? E a resposta mais padrão para isso é, bom, Jesus está mostrando que a felicidade, de fato, não é no sofrimento que a pessoa está passando naquele momento, e sim algo maior, né? Algo que vai vir depois. Então, veja bem, bem-aventurados os pobres. Tudo bem que eles estão morrendo de fome, tudo bem que eles não estão subnutridos, tudo bem que eles não têm acesso à educação, à moradia, a direito algum, mas deles é o reino dos céus. Dos céus, porque aqui na terra só se ferra. E esse discurso sempre casou muito bem com o discurso fundamentalista, com o discurso religioso. E isso já seria o suficiente para a gente falar, você nunca parou para pensar nisso? Pô, pois é, né? E esse discurso do Sermão da Montanha, essa interpretação desse texto, é mais uma forma de um cabresto, de uma venda nos nossos olhos, para mesmo no meio da pobreza, do caos, da desgraça, a gente ficar, não, mas tá bom, fazer o quê, né? Lá, um dia vai ficar tudo bem. Enquanto Jesus, no Sermão da Montanha, ele está no ápice do evangelho, das boas novas. E é essa conexão que eu queria fazer. Jesus, quando ele chega para começar o tal Sermão da Montanha, diz o texto ali de Mateus capítulo 4, que ele percorre toda a região da Galileia, que era justamente a região mais pobre de todo o território que hoje chamamos de Palestina. Toda a região, ele percorre aquela região, ele conhece todas as mazelas, e Jesus era um nazareno, então, mesmo que ele não tivesse andado, ele conhecia a realidade de ser pobre, de ser massacrado diariamente por uma religião elitista, por um império que estava sobre Israel, com espada, com ódio, com sangue. Jesus sabia, e ele faz esse diagnóstico social, chega num ambiente onde vem uma multidão atrás dele, aquela multidão está com fome, aquela multidão está sofrendo, e aí começa o texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus ele sobe um pouco, é como se ele subisse numa pedra, num monte, ele chama só os seus discípulos, ou seja, Jesus não está falando para uma multidão, Jesus está falando só para aqueles que estão mais perto, sobre a multidão. E para os seus discípulos, sobre a multidão, sobre a situação do povo, Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres. Agora, se não é bem-aventurado, se Jesus não está dizendo feliz o pobre, porque não faz sentido, o que Jesus está dizendo? O que Jesus ali poderia estar falando? Tem uma tradução
dessa palavra que é utilizada ali, que é a tal da Makarion, que foi traduzido para nós como bem-aventurado, mas também pode ser traduzido como feliz, né? Você conhece, feliz os pobres. Ou também pode ser traduzido como abençoado. Na verdade, o tal do Makarion seria, a primeira tradução seria abençoado. O bem-aventurado ou o feliz seria outras definições, sabe? Se você colocasse no dicionário da época, Makarion, a primeira coisa, abençoado, vírgula, bem-aventurado, feliz, mas abençoado, ou seja, aquele que recebeu de fato uma bênção de Deus, seria o que melhor define essa palavra. Inclusive, é uma palavra que trouxe da mitologia grega, porque era uma característica, esse Makarion era uma característica dos deuses que eles só compartilhavam com alguns abençoados, que eram os Makarions. É essa palavra que é utilizada. Então, é abençoado. Abençoados pobres. Abençoados que sofrem. Tá. Agora, outra questão é a conjugação. Porque para nós aparece ali abençoado. Mas não é um verbo, não está num tempo. A palavra ali, ela está solta. Ela pode ser traduzida como abençoe. Abençoe o pobre, porque deles é o reino dos céus. Abençoe os que choram, porque serão consolados. Abençoe os que sofrem injustiças, por causa do meu nome. Pô, mais óbvio, é claro. Jesus não está falando de uma ilusão, brincando com o sentimento das pessoas, dizendo, tudo bem, se ferra agora, o importante é depois. Jesus está falando para os seus discípulos, que é a obrigação deles fazerem algo por aquela situação. Jesus está em cima do monte, gritando o que nós poderíamos definir quase que como o manifesto do seu evangelho. Né? Se Jesus tivesse um manifesto é aquele discurso, aquele documento que resume um movimento político, alguma coisa assim. Se a gente pudesse tirar um manifesto aqui, um resumo da narrativa de Jesus, todo mundo concorda que seria o Sermão da Montanha. Não só pelo conteúdo, mas até pelo movimento, pelo ambiente. Jesus em cima do morro, tipo Zé do Caroço com um alto-falante na mão, dizendo, abençoe os pobres, porque deles é o reino dos céus. Abençoe. Tem mais uma camada dessa tradução que eu queria trazer também, para enriquecer ainda mais o entendimento. Porque o tal do Makarion, a gente está utilizando o termo grego, né? Que é o que está escrito no texto grego. Só que Jesus falava em aramaico, você sabe disso. Então, provavelmente, ele não usou o Makarion, ele usou outra palavra que foi utilizado no texto grego, o Makarion. Mas Jesus deve ter usado o tal do Asherei, que seria a mesma palavra para o Makarion, que é o abençoado, lá do Antigo Testamento. Aí sim, quando você vai lá para o Salmo, quando está dizendo que bem-aventurado o que não se detém no caminho dos ímpios, aí a palavra é Asherei, que também é abençoado, recebeu a bênção dos deuses, alguma coisa assim. Só que esse Asherei, ele tem uma raiz no Aser. No Aser, que significaria caminhe, marche, avante, levante, bora, vamos, sabe? Levanta e anda, sabe? Um negócio meio assim, bora, marcha, vamos. Seria mais ou menos isso, a raiz da palavra que depois vai se tornar o Asherei, que é o tal do abençoado. Então, com uma dimensão mais completa, é aquele abençoado que recebeu a bênção porque buscou, porque lutou por ela, porque marchou, porque não ficou... Essa é a conclusão. Talvez com tudo isso e com o sentimento de Jesus fazendo um diagnóstico social,
olhando que todos estavam sofrendo horrores por causa de uma religião que só te dava o perdão se você fosse lá no templo pagar muito dinheiro. O cara não tinha condição nem de ir no templo, muito menos de pagar pelo sacrifício. Tinha gente que nascia e morria sem conseguir fazer um sacrifício, sem conseguir chegar na frente do templo. E isso, para um judeu, era a total desconexão com Deus. Ele tinha certeza absoluta que ele não era filho de Deus, que Deus não amava ele, que ele estava ferrado quando ele morresse. E aí chega Jesus batizando nas águas públicas do Rio Jordão, desmonetizando o templo, né? Porque cada arrependido que Jesus e João batizava era um sacrifício a menos lá no templo. Essa é a boa notícia de Jesus. A boa notícia de Jesus é que você não precisa ficar esperando ninguém para te dar perdão, não. Bora, a gente mesmo faz no Rio Jordão. Você quer o quê? Você quer perdão? Você quer perdão de Deus? Então bora aqui, toma água, vai, tá perdoado, pô. Bora, qual que é o outro problema? Ah, trouxe um cego aqui, trouxe o cego, então vamos curar. Não, mas ele também, pô, ele falou que ele não é filho de Deus. Ah, então antes de eu te curar, deixa eu te falar, teus pecados estão perdoados. Vai, meu filho. Quase esqueceu de curar. Não, e a cegueira? Ah, é verdade, não, cura a cegueira também. Entende? Jesus, o tempo todo, ele vai resolvendo o problema e mostrando que não havia necessidade de templo, de sacerdote, de Roma. Vamos fazer acontecer com o que a gente tem. Ó, tem 12 mil pessoas aqui. Todo mundo com fome. Tá, quantos pães tem? Ah, impossível de contar. Cada um trouxe um pouquinho. Tem uma galera ali que tá miguelando. Tem um pessoal que tá com cesto ali, mas falou que não vai compartilhar. Não, bora, vamos botar tudo aqui, vamos distribuir. Tá vendo? Todo mundo comeu e ainda sobrou. Bora, avante, vamos, põe em marcha. Vamos que vai dar. Juntos vai dar. É esse o discurso de Jesus no monte, dizendo: bem-aventurado, abençoado, seja Macarion, Axerei, a forma, o movimento, o local que Jesus estava, o palanque, o palco, as pessoas que estavam ouvindo. Jesus estava dizendo: vamos junto, vamos se movimentar. Vamos lutar. Bom, Jesus lutou a vida toda por essa causa e morreu por ela. E essa é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho, a boa mensagem do Evangelho é que nós juntos podemos lutar. É que nós temos a escolha de reagir. Nós temos a escolha de tentar de novo, de juntos tentarmos mais uma vez de uma forma diferente, de lutarmos, de reagirmos, e às vezes vamos morrer por isso. E Jesus morreu pela causa. E só por ele ter morrido que hoje estamos aqui, com a notícia, ou a boa notícia, nos inspirando mais uma vez, mais uma noite. Então eu não sei em que situação você está, como é que está a sua semana, sua vida, seu mês, seu ano, mas eu queria te lembrar da boa mensagem do Evangelho de Jesus, que é dizendo: vamos abençoar. Seremos abençoados porque nós juntos buscaremos essa bênção. Se não vai vir Deus descer aqui e dar a bênção para a gente corre atrás. Juntos. Não tem outra forma. É juntos. Então, eu queria inspirar essa noite a lembrarmos da mensagem do Evangelho, todo momento que o calo apertar, todo momento que a angústia bater, todo momento que as trevas te abraçarem, lembra da mensagem do Evangelho, que é uma boa notícia, mesmo em meio a uma enxurrada de más notícias. Porque a boa notícia do Evangelho é que, em meio às más notícias, você tem pessoas que podem te ajudar nesse processo. Pessoas que uma hora vão te ajudar e uma hora vão precisar da sua ajuda.
Então, se você enfraquece aí, eu enfraqueço aqui. Se você está fraco agora, eu vou te fortalecer, porque uma hora eu vou estar fraco e eu preciso da sua força. Então, não adianta também se fingir de fraco, pegar a força e depois sair. Aí tu é egoísta. E de egoísta, pode voltar para a igreja fundamentalista. Agora, se você quer um grupo que vai te ajudar e quando precisar vai contar contigo também, aí estamos aqui, nas boas notícias do Evangelho. Amém, igreja? A salva de palmas para Jesus. Não aplaude aí, não. Você aplaudiu aí no ônibus. E é com esse espírito da boa notícia do Evangelho, eu queria encerrar a minha participação fazendo uma oração com vocês, aonde você estiver aí, faça do seu modo, faça do seu jeito, mas tente agora se conectar com Deus e falar com Ele ou com ela da forma que você se relacione. Jesus, mais uma vez aqui, sentindo o seu espírito, sentindo o poder da tua força nos inspirando, nos puxando, nos dizendo que vai dar certo, vamos tentar, e que se não der certo, pelo menos tentamos, lutamos, sentimos isso hoje, e agradecemos pela tua inspiração, agradecemos pela tua força, agradecemos pelo teu espírito que podemos sentir, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua mensagem, pela tua vida, pelo teu martírio, pela tua mensagem, porque graças a isso, hoje estamos aqui. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jússi. Obrigado, igreja. Amo vocês, viu? Beijos. Nossa, nós que agradecemos, pastor, porque, nossa,